grandíssimo dilema, que é o grau de conhecimento já acessível, organizado, estruturado pela ciência do clima, que é, evidentemente, uma ciência de interseção, né, de diálogo entre diversos outros ramos do conhecimento, meteorologia, oceanografia, física, geologia, economia, né, entre o que se sabe nessa ciência e entre o que a sociedade tem feito. É um divórcio extremo, né, como se nós não tivéssemos uma informação tão clara, cristalina, que nos impusesse a urgência de ações, né? Então, o começo da conversa, que na verdade vai ser também o final, é um convite a todos e todas vocês. É um convite para este domingo. Nós, aqui em Fortaleza, como parte de uma mobilização em escala mundial, estaremos promovendo uma marcha, uma mobilização a partir das 15 horas, no Centro Dragão do Mar, nosso ponto de concentração. A gente vai em marcha, em caminhada, com toré, tambor, música, falas, claro, até o anfiteatro, Teatro da Beira-Mar. A gente combina lá com a apresentação cultural. Mas o objetivo, claro, né, para muito além do aspecto, né, de alegria, quando é preciso manter a alegria, pelo menos de estar vivo, né, é marcar presença nesse contexto global, que precede a COP21. A COP21 tem uma particularidade, é uma reunião, uma cúpula climática que se propõe a colocar algo no lugar do protocolo de Kyoto. E essa cúpula, como todas as outras, né, é estranho que já seja a 21ª. Eu aposto que se as coisas estivessem bem, meia dúzia delas a gente já tinha resolvido a parada, né? Ela reflete muito bem a profunda contradição que nós temos na nossa sociedade entre os dois termos do curso de vocês, né? A guerra que foi declarada pela Naomi Alogia, né? Uma verdadeira guerra, sim. Na verdade, Naomi Klein caracteriza dessa forma: existem dois sistemas em guerra, sendo que só um pode mudar as suas regras, que é o nosso, que é o mais prático dos dois. O outro, as leis são físicas, então é meio complicado. Não dá para você pular para, né, chegar no topo do prédio de 20 andares e gritar: a constante da gravitação universal vai ser reduzida em 1/10, até o 10º. Muito pular, não é uma boa ideia. Não rola. A natureza também não vai nos conceder abatimento. A gente vai falar em um momento disso aí. Uma constante muito importante para nós, que é a constante de Stefan Boltzmann, que dá a relação entre a quantidade de radiação que um corpo emite e a sua temperatura em graus Kelvin, né? Então não dá para mudar essas aí, só pode mudar as regras da sociedade. E nesse caso, a gente está muito atrás, nós estamos perdendo de goleada. Muito à frente da gente estão os grandes lobbies associados, vinculados às atividades econômicas mais predatórias e emissoras. A gente está falando do lobby do agronegócio, a gente está falando do lobby da mineração, a gente está falando do lobby óbvio das petroquímicas, né? Aliás, sobre esse aspecto, é provável que vocês tenham ouvido na imprensa a fraude da Volkswagen em relação às emissões, né? Pois é, mas, gente, olha, a Volkswagen, tadinha. Nesse caso, ela foi, né, quase nada comparado com o que fez a Exxon praticamente 30 anos atrás. A Exxon tinha relatórios dos seus cientistas que diziam, para poupar palavras e poupar polidez, diziam que ia dar merda. Esse negócio de explorar petróleo e transformar hidrocarbonetos em dióxido de carbono iria dar merda.
A Exxon sabia há 30 anos, engavetou isso tudo e patrocinou uma campanha de mídia para negar isso aí. Não é tão complicado, né? A mídia sempre facilmente se alinha a determinados interesses econômicos que estão casados com ela, encontrar 2 ou 3 patifes no meio científico prontos para vender sua obra não é fácil. Eu posso garantir que tem alguns colegas da universidade que venderiam uma aula muito baratinho. Né? E então, a Exxon passou 3 décadas financiando o negacionismo climático. Até que não tem, não é tudo mais, né? Sim. Não dá mais. Mas, imagina o tamanho do atraso. Então, nós estamos com essa dose aí, de atraso. O que implica o quê? Que se nós queremos ter alguma chance, nós vamos falar um pouco das probabilidades em algum momento, nós queremos ter alguma chance de deter o aquecimento global em níveis razoáveis, controlados, nós precisamos atacar rapidamente, tomar rapidamente algumas medidas muito profundas de transformação da nossa base econômica produtiva, que possam ser pelo menos uma transição à lógica que o Sérgio iniciou aqui, que essa sim é a única maneira, em última instância, a longo prazo, sustentável. Aliás, ou palavra, né? Isso é um adjetivo que o pessoal agrega a qualquer coisa. Eu já ouvi falar a galera da mineração sustentável. Maravilha, é impressionante, né? A devastação sustentável, né? Carros climáticos sustentáveis, você bota um adjetivo em qualquer lugar, mas enfim, o fato é, nós precisamos sim, em última instância, né? Como bem disse o Sérgio, entrar no ciclo de volta, né? Imitarmos o processo produtivo natural, de cada átomo retirado a partir da produtividade primária das plantas da atmosfera é ciclado em toda a cadeia alimentar e devolvido. Nada se perde. Nenhum átomo de hidrogênio, né, do Alexandre, quando este virar um cadáver, vai ser desperdiçado. Nenhum átomo de hidrogênio. É maravilha. Mas nós achamos que nós podemos construir barracas de rejeitos, empilhar lixo radioativo, despejar plástico e emitir gases de efeito estufa. O nosso bel prazer. Gente, é uma irracionalidade. Mas o fato é, nós precisamos pelo menos de uma transição rápida, escala de poucas décadas, a ser iniciada já. E claro, uma COP21, especialmente agora, né, que o governo francês, para mim, abraçou com as 2 mãos o argumento do terrorismo para tirar as pessoas das ruas. Né? É evidente que ter gente na rua, mesmo que não seja de Paris, mas ter gente na rua entendendo esse processo e disputando políticas locais, ações locais, além de pressionar por acordos globais no rumo certo, são, ao meu ver, a nossa única chance razoável, no mínimo, de continuar enquanto espécie. Então, né, a primeira coisa realmente é esse convite, dia 29 de novembro, esse domingo, daqui a pouquinho, né, 15 horas está no Dragão do Mar. E aqui é um pouco da história de como a gente chega nisso. Na física, a gente na verdade tem condição, tem ferramenta para entender o clima não apenas da Terra, mas de qualquer planeta que circunde qualquer estrela no universo. Né? Nós somos arrogantes assim. Modéstia à parte, né? A gente tem essa capacidade. Enfim, a ideia é muito simples. Na verdade, o que dita o clima do planeta, de um planeta qualquer, a grosso modo, claro, né? Nós também somos bem conhecidos pelas nossas simplificações. Nós podemos muito bem começar uma análise de, suponha uma vaga perfeitamente esférica. Mas enfim, há 3 fatores que dizem muito do clima de um planeta. O primeiro deles é a distância à estrela. Até por uma questão de conservação da energia, a quantidade de energia que sai da estrela, que se propaga em todas as direções, essa energia se conserva. E obviamente essa energia se espalha por uma área cada vez maior, quanto mais distante eu estiver. A área é exatamente a área interna
a uma esfera. E a área dessa casca esférica será tão maior quanto, será proporcional ao quadrado do raio dela. Ou seja, a quantidade de energia estelar que chega ao planeta é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse é o primeiro fator, que está em jogo. Como é a nossa estrela, claro, quanto de energia ela emite. Uma gigante azul emite muito mais energia do que uma anã amarela, como a que a gente orbita. E claro, o planeta mais distante vai receber menos energia dessa estrela do que o planeta mais próximo, conforme a gente chega nessa equaçãozinha aí. Bom, outro fator que a gente precisa levar em conta para o nosso balanço é que um planeta geralmente tem dimensões muito menores do que a sua estrela, então os raios de luz da estrela incidem praticamente paralelos uns aos outros. O que implica essencialmente o seguinte: se eu pegasse aqui uma dimensão, se eu tivesse aqui um copo, ele projeta uma sombra exatamente igual a de um disco. Se eu tivesse um disco, ele teria a mesma sombrinha. Na verdade, se eu tivesse uma esfera, ia ter a mesma sombra. Então, os planetas, na verdade, eles recebem a luz estelar como se fossem discos e distribuem isso pela esfera. Então, é mais ou menos o seguinte: os planetas captam energia segundo a área de um círculo e distribuem pela área de uma esfera. Então, na verdade, cada ponto, é fácil de entender isso, cada ponto de um planeta, em média, fica com 1/4 da energia disponibilizada pela estrela por unidade de área e por unidade de tempo. Outro fator que é muito importante, além da quantidade de energia que vem da estrela, é a proporção dessa energia que o planeta absorve. Isso tem a ver com uma grandeza chamada albedo. O albedo é a razão entre a energia que é refletida e a energia que chega. Uma maneira muito legal da gente entender o que é o albedo é pegar o Felipe, que está com essa blusa branca aí, e o César, que está de preto, Bota os dois no sol, quem é que absorve mais radiação solar, que fica incomodado, o César vai ficar reclamando mais rápido. Por quê? Porque o nosso amigo aqui, Felipe, está com maior albedo. Então, o albedo é outra variável importante. Tem a ver com as propriedades da superfície do planeta e, se ele tiver uma atmosfera com alguma coisa em suspensão, também na atmosfera. Quanto mais nuvens, mais radiação é refletida, maior o albedo. Quanto mais poeira e suspensão na atmosfera, maior o albedo. Se eu tiver superfícies claras, como gelo ou areia, o albedo também tende a crescer. Mas se eu tiver superfícies escuras, como oceanos, os oceanos absorvem muito mais de 90% da radiação que incide sobre eles. Se eu tiver florestas, florestas tem a propriedade de que, mesmo que a folha seja brilhante, a radiação fica ficando dentro da copa até em algum momento ser absorvida, como florestas também são escuras. Se eu tiver superfícies desse tipo, o albedo diminui. Então, quanto maior o albedo, no final das contas, menor é a quantidade de energia que o planeta absorve. Mas não é só isso. Entra um fator muito importante aí, que é a atmosfera. A gente vai agora tentar fechar o balanço de energia. Daqui a pouco eu falo onde é que a atmosfera entra. Mas para entender esse balanço de energia, é preciso que a gente saiba duas coisas. Para que o clima do planeta seja estável, é preciso que não haja acúmulo de energia nem perda líquida de energia. É preciso que o fluxo de energia de entrada seja pelo menos aproximadamente igual ao fluxo de saída. Isso estabelece um equilíbrio energético, um equilíbrio climático. Como é que esse equilíbrio se dá? Chega radiação estelar. Na maioria dos casos, nas estrelas conhecidas,
na faixa do visível, do nosso visível, né? Como é que energia sai? Energia sai na forma de calor, de radiação térmica. E, né, eu prometi aqui, novamente, uma versão disso aqui, realmente hardcore, com todas as equações diferenciais, né, que vocês possam imaginar, a lei de Planck, etc. Que é que eu falo com meus filhos, mas tem essa versão mais simplificada. Da radiação térmica, duas coisas é importante a gente entender. Uma, o comprimento de onda dessa radiação será tão menor quanto maior for a temperatura. Isso é o que faz, por exemplo, que a gente consiga enxergar um ferro em brasa, mas se apagar a luz eu não vou conseguir enxergar vocês. Eu enxergo vocês se eu pegar os óculos daqueles, né, soldados sacanas, que na verdade não são óculos, são câmeras de infravermelho, com um processadorzinho que gera uma imagem visível para você aqui, né? Aí você consegue enxergar a radiação na faixa do infravermelho, que é o que acontece quando a temperatura é menor, no nosso caso aqui. E tem uma lei, essa que eu estava falando, que não dá para pedir abatimento na constante. Essa lei aqui é fundamental. Ela me diz que a quantidade de calor que um objeto vai emanar é proporcional à quarta potência da temperatura. Temperatura para nós é temperatura em Kelvin, tá? Não rola 10 graus Celsius ou menos 5 graus Celsius. Kelvin, tá? Ok? Então, essa lei aqui de Stefan Boltzmann é fundamental para nós entendermos o equilíbrio do mínimo do planeta. E aí a história chega aqui. Eu igualo uma coisa a outra. A quantidade de energia que chega é igual à energia que sai, para que eu tenha um clima em equilíbrio, né? Só que aí tem um detalhe. Aí entra a atmosfera. Porque a princípio, nem todo calor consegue escapar, a depender das características, das propriedades físico-químicas da atmosfera que recobre o planeta. Por exemplo, no nosso caso, né, a nossa atmosfera não existisse, ao invés dos 15 graus Celsius de média de temperatura global, nós teríamos um planeta com uma média de menos 19 graus Celsius. E vejam que interessante. Essa mudança de 34 graus ela é garantida não pelos gases majoritários na atmosfera, nitrogênio e oxigênio, mas por gases que estão aqui, nesse piolinho. Então, também não é o argônio. São o vapor d'água e principalmente esse camarada aqui, o dióxido de carbono. No outro mesmo, você vai encontrar aí traços de metano, óxido nitroso e outros gases. O que é que tem de divertido nesses gases que o oxigênio e o nitrogênio não têm diversão nenhuma, que o argônio não tem diversão nenhuma? O fato deles terem na molécula 3 ou mais átomos. Isso faz toda a diferença. É barato isso. Oxigênio são dois camaradas iguais. A única coisa que esses átomos podem fazer, além, claro, de passear de ladinho um para o outro, né, para lá e para cá, é fazer algo assim, né? Chega junto, se afasta, chega junto, se afasta. Isso não tem muita graça. Ou melhor, isso não interage. Isso se dá numa frequência que não tem a ver com o infravermelho. Então, se eu tiver radiação infravermelho passando por uma molécula de oxigênio, a molécula de oxigênio vai olhar para o fóton infravermelho, não, obrigado, está certo. Nitrogênio é a mesma coisa. Argônio é mais sem graça ainda, né? Porque como todo gás nobre é um tremendo boçal vive sozinho. Mas essa galera com 3 átomos ou mais, não, essa galera é mais divertida. Porque dá para fazer muito mais coisa. Uma delas é o chamado alongamento simétrico. Carbono no meio, oxigênio aqui, oxigênio aqui. Pode também fazer a flexão. E pode fazer o alongamento assimétrico, vai fazer uma coreografia. E dois desses comprimentos de onda caem bem dentro do espaço
espectro de radiação que a Terra emana para o espaço. Como o dióxido de carbono, o vapor d'água também tem essa característica. O metano, então, deve ser uma confusão, né? Vamos combinar que um carbono e 4 hidrogênios dá para fazer muita brincadeira, né? A dancinha aí fica muito mais complexa. Mas, enfim, é isso que faz com que essas moléculas absorvam infravermelho ou retenham calor. Na verdade, a radiação que deveria sair da Terra e ir para o espaço segue a linha azul. Isso é o que deveria sair. Mas o que efetivamente sai, o que um satélite enxerga lá do topo da atmosfera terrestre, quando olha para baixo, é aquela linha azul faltando um bocado de pedaço. É a linha vermelha que na verdade ele percebe. Faltando pedaços que tem a ver com a absorção pelo vapor d'água, pelo ozônio, pelo CO2. Olha o buraco aqui do CO2 que é bonitinho, né? Então, o que acontece quando há a presença desses gases na atmosfera? Nem todo o calor escapa para o espaço. Significa o quê? Que agora, para que eu tenha equilíbrio climático, equilíbrio energético, já que a atmosfera absorve parte do calor que deveria ir embora, a minha superfície passa a ter que estar mais quente, para emitir mais infravermelho, porque parte do infravermelho dela fica preso na atmosfera como forma de pedágio. Então agora, para compensar, né, imagine aquela história. Você quer você quer sair de São Paulo e chegar para o Rio de Janeiro, você quer chegar lá com R$10 no bolso. Obviamente você não pode sair com R$10 no bolso, porque você vai parar no pedágio, parar no outro pedágio, parar no outro pedágio. O que é que você tem que fazer para poder chegar com R$10 no final? Sair, sei lá, com R$30, porque você vai deixando, né, o pedágio no meio do caminho. É exatamente isso que acontece aqui. Para que a atmosfera terrestre, eu acho que já estou quase chegando na figurinha legal. Não, ainda não. Tem um filme que já vai aparecer. Para que a atmosfera terrestre contrabalanceie a quantidade de energia solar que chega, dado que ela só deixa passar parte do infravermelho emitido pela superfície, é preciso agora que a superfície esteja mais quente para produzir mais infravermelho, para que a fração do infravermelho que escape compense a energia solar que entra. A física é muito simples, né? Dá para perceber então que é por isso que a presença de gases de efeito estufa na atmosfera faz com que a superfície fique mais quente. Tem todas as continhas aqui, não vou entrar em detalhes, mas o fato é, sim, a temperatura fica maior. Quanto mais gases de efeito estufa eu tiver. E aí vejo uma coisa interessante. Aqui eu tenho uma comparação dos 4 planetinhas rochosos mais próximos do nosso Sol. Nossa estrelinha ridícula, 4 planetinhas ridículos. Tudo ridiculamente pequeno. Não é mesmo. Enfim, mas aí olha só o que é que essa galera tem aqui. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. A distância de cada um do Sol. Obviamente, quanto maior a distância, eu tenho menos energia solar chegando. Vocês deveriam esperar, portanto, que a temperatura daqui para cá diminuísse, lógico. Entra um outro fator aqui que é o albedo. O albedo tem a ver com a quantidade de energia solar que é refletida, certo? Muito bem. Se o albedo de Mercúrio é bem pequenininho, quase zero, é porque Mercúrio é muito escuro. E, portanto, é a roupa preta do cérebro, absorvendo quase tudo que chega nele. Já Vênus, olha que indecência. Ponto 9. O que é um albedo de ponto 9? Ponto 9 é a roupa branca do Felipe, que reflete quase tudo. Isso ocorre porque Vênus é aquela coisa linda que a gente chamava de estrela matina, estrela vespertina. Na verdade, o terceiro astro em brilho no céu, eventualmente no Sol pela Lua. Mas não é estrela porcaria nenhuma, claro. É um planeta totalmente recoberto por nuvens maravilhosas de ácido sulfúrico que refletem essas nuvens 90% da radiação solar que chega lá. A Terra, né, esse nosso planetinha
engraçadinho, com nuvem aqui, não nuvem acolá, essa coisa meio indecisa, tem esse albedo aqui, 31%, e Marte um pouquinho menos. Pelo albedo, óbvio, precisaria fazer essa continha, mas usando a distância que separa Vênus e Terra do Sol e o albedo de cada um, a gente chega à fácil conclusão que na superfície de Vênus chega menos luz solar do que na superfície da Terra. Se tem menos energia entrando, tem menos energia saindo. E, exceto pela atmosfera, não fosse pela atmosfera de cada um, se tem menos energia disponível para o clima de Vênus, o que se deveria esperar? Que Vênus fosse mais frio que a Terra, porque chega menos luz na superfície venusiana. Acontece que não, pelo contrário, Vênus é extremamente brilhante e ainda assim a temperatura de lá é muito maior do que a de Mercúrio. Não apenas é mais quente do que a Terra, é muito mais quente que Mercúrio. São 462 graus Celsius. É algo realmente impressionante. Agora aí entra um fator lógico, né? Como é que é a atmosfera de Vênus? Além de eu ter as nuvens também exercem efeito estufa, é importante que se diga, mas a atmosfera de Vênus, ela tem indecentes 9.650.000 partes por milhão de CO2. É uma atmosfera 100 vezes mais densa do que a nossa, essa daí. Né? Então, vocês imaginem que a resistência do ar de Vênus é bem maior nessa daí, né? Segundo, ela é quase toda de CO2, né? No nosso caso, a atmosfera é quase toda de nitrogênio e oxigênio e tem o resto. Aqui ela é quase toda CO2 e tem o resto. Onde o resto aqui, assim, não vai contar com uma bequinha, algo. Dióxido de enxofre é a segunda de proporção. E é por isso que é daqui que é feito, daqui que tem um ciclo hidrológico de Vênus. Óxido sulfúrico, óxido sulfuroso vai para a atmosfera, oxida a óxido, né, sulfúrico, combina com vapor d'água, forma ácido sulfúrico, gotinha de ácido sulfúrico, que produzem nuvens e chuva. Olha que barato. Bom, para servir de consolo, a chuva de ácido sulfúrico nunca chega na superfície, evapora antes. Que é quente demais embaixo. Na verdade, a superfície de Vênus é tão indecentemente quente que estando em chuva, escorrem como líquidos. É um planeta onde neva metal. Metal pesado. É heavy metal. Ok. Então, saindo de Vênus e indo para a Terra, é interessante isso, porque se vocês procurarem pela internet uma figura com todas as suas contradições, dá uma grande contribuição para o debate do clima, se chama James Hansen, um cientista aposentado da NASA. Ele conta a história dele numa palestra TED. E a palestra dele começa, né, com ele algemado, um protesto em frente à Casa Branca, e o que ele diz, para explicar, né, como é que ele chegou até aquele ponto, é que ele entrou na NASA para pesquisar Vênus. E depois viu que a causa de Vênus ser tão quente era a enorme quantidade de CO2, algo que a gente soube depois que mandamos sondas para lá. E aí, óbvio, quando ele viu os gráficos de CO2 em função do tempo para a Terra, porra nenhuma que eu vou estudar Vênus, eu vou estudar isso aqui, muito mais relevante. Afinal de contas, é onde eu moro. Ok? E é isso que nós vamos falar agora, os equilíbrios do sistema terrestre. Isso aí são os fluxos de energia. Radiação solar que chega, radiação que é refletida pelas nuvens, radiação refletida pela superfície, o que é absorvido pela superfície, calor emanado da superfície, calor que é absorvido da superfície pela atmosfera e é irradiado para baixo, o que escapa diretamente da superfície, o que é emitido pela atmosfera para cima, etc, etc, etc. Tem só duas coisas aí que vão importar a grosso modo para a gente, né? Já que não está aqui numa aula de climatologia. 342 watts por metro quadrado chegam de energia na forma de luz solar. 107 são devolvidos para o espaço de imediato, refletido. Ou seja, a Terra fica com quanto? 342 menos 107, 235 watts por metro quadrado. Quanto é que ela tem que devolver
o espaço na forma de calor para que não dê merda, né, usando aí a figura de linguagem nada polida que eu usei do Erickson, tem que devolver os mesmos 235 horas. Isso aqui nos daria uma condição de equilíbrio radiativo, não é radiótico, é radiativo. Tem a ver com a radiação solar que chega, a radiação infravermelha que sai. Acontece, gente, que aquilo ali era o clima da era pré-industrial. O clima hoje tem esse conjunto aqui de fatores que o desequilibram, que o retiram daquela situação de energia que entra é igual a energia que sai. CO2, metano e todas as interações químicas do metano, os halocarbonetos, óxido nitroso, gases de vida curta na atmosfera que produzem outros gases de vida longa, desmatamento. Aliás, devo dizer uma coisa, viu? Se o desmatamento não liberasse CO2, o fato de o albedo aumentar, a floresta é mais escura do que grama, certo? Na verdade, o desmatamento contribui para esfriar o planeta. Mas não fosse o fato de que, claro, tudo que você desmata se decompõe e joga CO2 para a atmosfera. Mas está aqui, ó. Você joga tudo isso numa conta, incluindo as incertezas, que é essa barra de erro que tem aqui, e no final das contas, em 2011, a gente chegava à conclusão que havia um desequilíbrio. Lembra que era 235 watts por metro quadrado? Chegava e deveria sair. Só que agora, ao invés de 235 watts por metro quadrado, vão apenas 232,71. Nós temos hoje um desequilíbrio de 2,29 watts, isso é joule por segundo, por metro quadrado. Ou seja, cada metro quadrado, isso aqui exatamente, da superfície da Terra, você pega uma coluna atmosférica disso, cada coluna atmosférica da Terra está prendendo, na forma de calor, 2,29 joules a cada segundo. Multiplique isso por 4, por π, pelo raio da Terra ao quadrado, e a gente chega na quantidade de calor que se acumula no sistema climático terrestre. É equivalente a 4 mols de Hiroshima por segundo. Não seria tão ruim, veja só, aquilo ali não seria tão ruim se na Terra predominassem mecanismos de retroalimentação negativa. Lembrando, o sistema climático não é linear, não é algo do tipo a ação tem intensidade X, a reação tem intensidade X. Não sei bem como é que é o temperamento do Aécio, eu acho que vai ser um cara calmo. Então eu posso, por exemplo, chegar e xingar o Aécio. Seu burro, o Aécio não reage ou reage fracamente. Poxa, que é isso? Que feio que você disse. Uma reação menor. Aí de repente o Alexandre tem pouco com vocês. Ou Aécio, isso, por favor. E aí a reação vai ficando cada vez mais fraca até que aquele negócio desaparece. Mas vai com essa um cara esquentado. E eu chamo o cara esquentado de burro. Burro o quê? Seu pi, 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 pi. Daqui a pouco estão os dois se pegando de porrada. Por quê? Porque a reação foi cada vez maior. Isso é o que a gente chama de, no primeiro caso, feedback negativo, que tende a fazer com que cada vez mais o efeito de um forçante inicial diminua, e o outro é o feedback positivo, que faz com que esse efeito sempre fique. As duas coisas são possíveis em sistemas não lineares. Feedback negativo, daí do lado esquerdo, a alça de resposta termina se desativando. Mas no caso do feedback positivo, o que é que acontece? Você tem um estímulo inicial, a resposta faz com que o estímulo aumente. E aí esse loop se estabelece. E no final das contas, o efeito final pode ser muito maior do que você esperaria através do estímulo inicial. Bom, vamos ver o que é que acontece na Terra. Porque na Terra, se predominassem feedbacks negativos, aqueles 2,29 watts por metro quadrado poderiam terminar, no final das contas, não dando muito problema, não dando chamudo. Por outro lado, se predominarem feedbacks positivos, o efeito é muito pior do que aqueles 2,29. Então vamos investigar como é que acontece, como é que as coisas funcionam dentro da Terra.
Existe um feedback negativo muito importante, esse que existe em todo lugar do planeta. Todo, você imaginar. A temperatura aumenta, pela lei de Stefan Boltzmann, aumenta a quantidade de calor que é irradiado para o espaço, e aí, ao aumentar essa quantidade de calor, se restabelece o equilíbrio. Num patamar de temperatura um pouquinho acima do original, mas ainda assim menor do que o que poderia ser caso você não tivesse um desequilíbrio. Acontece que a Terra ela tem muito mais do que isso aí. A Terra é bem mais complexa. Ela, por exemplo, tem uma criosfera que reage produzindo um feedback positivo. Se a temperatura aumentar, o que acontece com o gelo? Ora, mas gelo é uma superfície de grande albedo, reflete muita luz. Se eu substituo o gelo pelo oceano escuro que está embaixo dele, o que é que vai acontecer com o albedo? Diminui. Vai ter mais absorção de energia solar. Ao aumentar a quantidade de radiação solar absorvida, o que acontece com a temperatura? Aumenta a temperatura. Temos também um chamado feedback do vapor d'água. O vapor d'água é um camarada com 3 átomos na molécula e, portanto, é um gás de efeito estufa. O que é que acontece quando aumenta a temperatura? Ok, eu disse que não ia ter equação diferencial, menti. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão do vapor de saturação. Em outras palavras, traduzindo para não físicos, aumenta a quantidade de vapor d'água que pode ficar no ar. Ora, se agora a minha atmosfera cabe mais vapor, ela vai chupar mais água da superfície. Aumenta a evaporação. Mas ao aumentar a evaporação e aumentar a quantidade de vapor d'água na atmosfera, se eu tenho mais vapor d'água na atmosfera e ele é um gás de efeito estufa, qual é a consequência? Se eu tenho mais gás de efeito estufa na atmosfera, aumenta a temperatura do planeta. E aí vai. É o chamado feedback do vapor d'água. Na verdade, de todos eles, esse é o mais intenso. Ele é capaz de duplicar o efeito de CO2, aproximadamente. Existe também o feedback do permafrost. Permafrost, ou esse permafrost, né? E perma já não é. Era o solo permanentemente congelado. É esse aqui. Né? Onde, por exemplo, é o freezer em que estão guardadas algumas carcaças com um altíssimo grau de preservação. Né? E, obviamente, se eu coloco esse troço aqui, se eu abro o freezer e a carne do mamute começa a apodrecer, vai liberar CO2 e metano. Metano é inflamável, dá para acender foguinho aqui no gelo. E aí, adivinha o que é que acontece? Aumenta a temperatura, derrete o permafrost. Derrete o permafrost e decompõe matéria orgânica. Quando você decompõe matéria orgânica, você libera CO2 e metano. Libera CO2 e metano, você aumenta o efeito estufa. E com isso você aumenta a temperatura. No final das contas, a Terra tem bem mais feedback positivo que negativo. Ou seja, aquele efeito inicial dos gases de efeito estufa, do desequilíbrio energético planetário, ele é amplificado pela dinâmica interna do sistema. Isso permite a gente definir uma grandeza chamada sensibilidade climática. O que é sensibilidade climática? Simples. Duplique a quantidade de CO2 na atmosfera. Qual é o aumento de temperatura que isso causa? Esse número é a chamada sensibilidade climática de Pequim. Esse ΔTS aí. Bom, se na Terra não houvesse feedbacks ou predominasse o feedback negativo da temperatura da radiação, a gente chegava à conclusão que o clima na Terra seria pouco sensível, teria uma sensibilidade climática baixa, provavelmente abaixo de 1 grau Celsius. Ou seja, você duplica o CO2 e a Terra aumenta a temperatura em no máximo 1 grau. Mas infelizmente, como a gente viu, predominam os feedbacks positivos, que amplificam os efeitos. O que é que isso faz? Faz com que a sensibilidade climática de equilíbrio da Terra seja relativamente alta. No quinto relatório do IPCC, publicado há 2 anos atrás, a parte das bases físicas, chegou-se à conclusão, sim, desculpa, tem certezas ainda, a ciência tem certezas, né? Mas chegou-se à conclusão que a sensibilidade provavelmente está no intervalo entre 1,5 grau e 4,5 graus.
é extremamente improvável que essa sensibilidade seja pequena ou inferior a 1 grau Celsius. E é muito improvável que ela seja maior que 6 graus. Bom, o que é que a gente usa, né, como balizador aí nessa situação? A gente usa o valor médio do intervalo provável, 3 graus Celsius. 3 graus Celsius é um valor que a gente tem a seguinte ideia: duplique o CO2, pegue o CO2 que tem na atmosfera, duplique a quantidade dele, teremos 50% de chance de que o planeta aqueça 3 graus. Essa é a ideia da sensibilidade climática de equilíbrio. Duplique o CO2, você tem 50% de chance de o planeta aquecer 3 graus ou mais, ou 50% de chance de aquecer 3 graus ou menos. É o ponto de divisão, é a mediana da distribuição de aquecimento que está no sistema perfil. Pois é. Bom, não há muito mais o que a gente debater. Qualquer coisa que você olhe, né? Sejam as observações, seja a infinidade de indicadores do clima do passado, sejam os modelos climáticos, todas as evidências apontam para um único lugar. Sim, o sistema climático está crescendo, aquecendo. Isso vem na escala instrumental. Nós temos estações de meteorologia espalhadas no planeta há uns 135 anos. E o registro instrumental não deixa dúvidas. Sim, a temperatura está subindo. Acredite, é ridículo assim. Mas eu já ouvi negacionistas pegar esse gráfico aqui, recortar, né, porque eu sou baixinho, esse pedaço aqui, e dizer: o aquecimento global parou. Sinceramente, é meio complicado. O aquecimento global parou. Recorta. Só que aí, sabe o que acontece? Primeiro, isso não. Só que não bicho fazer isso, né? Não, mas esses caras a gente não considera cientistas do clima mais, não, viu? Isso é pilantra. É pilantra, patife. Detalhes aí. Duas coisas. É óbvio que pegar o recorte lá no final e dizer que o negócio parou, retirado da big picture, né, da grande figura, é completamente desonesto, né? É o que a gente chama de cherry picking, né? Você escolher um pedacinho do dado para justificar o teu ponto de vista. Segundo, que essa figura foi publicada no 5º relatório do IPCC e é uma figura de 2013. Só que 2014 bateu o recorde. E 2015 está aí. 2015 a gente está 1/10 de grau inteiro acima de 2014. 2015, na realidade, já está aqui, ó. Era óbvio que ele ia acontecer. O primeiro é um ninho grande, todos os recordes de temperatura iriam para o saco. É aquela história, né? Os ditos céticos não são céticos. O cético é um cientista sério, tá? Quem nega evidências reais é negacionista. Então, por isso que estão as aspas aí. Né? Como caristas veem o aquecimento global. Bom, nas escalas paleoclimáticas nós também temos algo sem precedentes. Isso aí são os últimos 1000 anos. Pela primeira vez que isso foi publicado, ainda nos anos 90, esse gráfico aqui, que era temperatura caindo lentamente e depois subindo rapidamente, recebeu um apelido de taco de Hawking. Depois, vários cientistas usaram outras linhas de evidência, outros conjuntos de dados, e no final das contas, quando a gente bota todos esses estudos juntos, a gente tem, na verdade, uma quantidade de tacos de Hawking que dá para suprir um time inteiro, né? Então, basicamente, qual é a ideia aí? Sim, houve um período relativamente quente na Idade Média. Isso no hemisfério norte. No hemisfério sul, as evidências são mais frágeis nesse sentido. Mas no hemisfério norte, consta que houve um período ligeiramente mais quente, seguido de um período um pouco mais frio, que, com muito exagero, o pessoal chamou de pequena era do gelo. Porque a temperatura caiu daqui para cá. Isso aqui é o aquecimento contemporâneo. Então veja que assim,
não há grau de comparação na magnitude do aquecimento, na velocidade do aquecimento. Na realidade, em 2013, isso aqui entrou assim, terminou entrando num comentário no relatório do IPCC, que o artigo estava fase final de revisão e tal, mas deveria ter recebido mais atenção no final das contas. Porque esse trabalho aqui é muito interessante. Parece um desenho de criança, né? Pegou o visão de C e saiu riscando tudo em cima. Mas não, é porque há uma infinidade de dados aqui, várias fontes de dados diferentes. Markov e outros, eles colocaram esses dados todos juntos, tiraram a média dos últimos 12 mil anos. Então veja que ali era 1000 anos, aqui estava 12 mil anos, uma escala bem maior. Na verdade, quando a gente pega aqui de 12 mil anos a 10 mil anos, a gente está pegando exatamente a saída da última era glacial. A última era glacial, ou seja, a última grande mudança climática natural. Essa é uma outra realidade, né? Ah, o clima já mudou. Sim, óbvio. Né? É o tipo da coisa. Pessoas morrem. Aí, pelo fato de pessoas morrem, e algumas morrem, claro, pode morrer qualquer coisa. É o mesmo que você dizer, pessoas morrem como um argumento para que você não investir com assassinato. Dá para entender a analogia? É a mesma coisa. Não, é óbvio que o clima já mudou, por várias razões. Se o sistema climático é sensível, qualquer perturbação significativa que você tenha no albedo, na composição química da atmosfera, no raio que impacta, vai perturbar o sistema e o próprio sistema amplifica as perturbações. A grande questão aqui é a seguinte, né? Na física a gente fala a derivada, pode falar a derivada aqui? Não, né? Mas então, a inclinação desse negócio. Olha a inclinação. Vou apertar você. Olha a inclinação desse negócio aqui. A mudança climática atual, ela é 17 vezes mais rápida do que a última grande mudança climática natural. Não é só maior, é 17 vezes. Ele é generalizado, eu já ouvi a babaquice de alguém dizer, não, mas isso é um efeito local, causado pelas ilhas de calor urbana. Deve ser as grandes metrópoles da Sibéria, como a gente está vendo. E o mais interessante é que a pilantragem consegue dizer até que o gelo do Ártico se recuperou. Cada subidinha dessa é isso. Ah, subiu, recuperou. Não, gente, não recuperou. Como a gente pode ver, qualquer pessoa normal vê assim. Certo? Qualquer pessoa honesta intelectualmente. Na verdade, o gelo do Ártico, a quantidade de gelo pode ser mostrada num gráfico que forma essa espiral, em que a gente vai girando ano a ano, e a quantidade de gelo é o raio da espiral, a gente percebe que a espiral está indo para dentro, cada vez mais para dentro. Então, o pessoal chamou esse gráfico aí de espiral da morte do Ártico. Eu adoro a minha comunidade científica, ela está caindo com o humor cada vez mais, assim, né? Alguns dos anjos perdem. Mas enfim, o fato é que o gelo do verão do Ártico, ele não só diminuiu, ele diminuiu em 80% em 33 anos. Em 33 anos nós estamos assistindo uma calota polar se dissolvendo a olhos vistos. Óbvio, com isso o oceano sobe, mas também a quantidade de calor acumulado nos oceanos cresce. As duas coisas contribuem para a elevação do nível do mar. Não é de se espantar, afinal de contas, o oceano, né, pelas próprias propriedades físicas da água, alto calor específico, o oceano pega 93,4% daquelas 4 bombas de Hiroshima por segundo. O oceano aqui fica com uma porrada. Óbvio, né? O resto se distribui aqui, mas mais cedo ou mais tarde, o oceano pega esse calor acumulado e joga na atmosfera. Existem modos, que eles chamam de modos de interação entre o oceano e a atmosfera. Um desses modos é o chamado El Niño, a situação sul. El Niño é quando o Pacífico, a superfície do Pacífico fica mais quente do que o normal. É um desses momentos em que o calor acumulado no oceano vai para a atmosfera. 2015 vai bater recorde de temperatura, por quê? Porque nós estamos com um El Niño, que é o segundo, disputando agora o todo de maior, desde
que a gente tem registro de El Niño, e que obviamente pegou o calor acumulado pelo excesso de gases de efeito estufa dos últimos anos, e está entregando agora de bandeja para a senhora atmosfera. Né? Então, sim, a temperatura dos oceanos oscila para cima e para baixo. Não é porque nós estamos com mudanças climáticas antrópicas causadas pelo homem que os modos naturais de oscilação, as interações naturais desaparecem. Não, as duas coisas se sobrepõem e interagem uma com a outra. Mas, em resumo, as evidências são muito claras. A superfície aquece nos continentes dos oceanos, a porção inferior da atmosfera se aquece em toda a extensão vertical, o nível dos oceanos sobe, a criosfera perde massa, a área de incêndios florestais cresce. Esse ano o Alasca ardeu em chamas. A acidificação oceânica aqui com o Sérgio, né? A gente está falando de CO2 aumenta na atmosfera, CO2 aumenta no oceano. Acompanha. Quando o CO2 aumenta no oceano, os oceanos vão ganhando acidez. Então o pH oceânico diminui. Óbvio, né? Isso não. Assim, vida marinha está pé da vida conosco. Né? Eu garanto para vocês que se não fôssemos nós, a única espécie capaz de organizar um ato de protesto, fazer uma marcha, eu garanto para vocês que vocês já teriam assistido a uma marcha furiosa, né? De baleias, cardumes inteiros, equinodermas. Não sei como é que os corais vão fazer nesse caso, mas alguma coisa já teria acontecido. E assim, eu já ouvi cada absurdo, tipo, é o sol. Não, não é o sol. Não é o sol. Primeiro, porque apesar de, por coincidência, haver um certo paralelo entre a atividade solar e temperatura durante algumas décadas, especialmente na segunda metade do século XX, o que é que nós temos? Um lado do outro. O outro é só fazer a conta. Qual é o efeito possível do Sol? A gente viu 342 watts por metro quadrado chegam à Terra, 31% é refletido, o Sol 235. Só que entre um pico de atividade solar e um mínimo de atividade solar, qual é a diferença de radiação que tem? 0,1%. Quando o Sol está desembestado, cheio de mancha e erupção, ele emite 0,1% a mais de energia do que quando ele está mansinho. Existe uma diferença muito grande entre a atividade magnética e a ejeção de partículas de radiação ionizante, vento solar. Isso é uma coisa, isso é um Sol muito ativo. A quantidade de radiação solar, especialmente na faixa dominante, que é a faixa visível, essa quase não muda. Isso tem isso muito claramente. Então, qual é a máxima variação? 0,1% de 235, igual a 0,235 watts por metro quadrado. Qual foi o desequilíbrio energético associado principalmente aos gases de efeito estufa que a gente mostrou alguns slides atrás? 2,29. De novo, eu não estou falando de algo só maior, estou falando de algo 10 vezes maior. Com uma diferença. Num ciclo solar, o que o Sol emitiu a mais durante o pico, no próximo vale, desaparece. Já o efeito dos gases de efeito estufa é cumulativo. Só vai deixar de ser cumulativo assim, quando a gente, sei lá, criar um juízo, finalmente, esperar 300 mil anos no ciclo geológico do carbono fazer o serviço e as coisas voltarem ao normal. Não é o Sol. Não é mesmo. Aí já disseram, são os vulcões. Não é. Tem um detalhe. Ainda na lógica do o Sol, gente, em cima da troposfera, que é essa parte aqui de baixo, onde se formam nuvens, tem chuva, tem vento, tem tudo, tem a parte de cima, onde fica o ozônio, a estratosfera. A estratosfera é muito menos densa e contém o ozônio que absorve o ultravioleta. Se o Sol estivesse produzindo aquecimento global, por produzir mais radiação, é a única maneira que o Sol poderia aquecer a Terra, além do que ela tem temperatura hoje, se ele estivesse lançando mais radiação, a radiação ultravioleta em excesso
iria ser absorvida pelo ozônio. Lá em cima. Primeira coisa que aconteceria com a estratosfera, ela ia esquentar, e muito, porque ela é pouco densa. Então, o primeiro sinal de um aquecimento global associado à atividade solar era a temperatura da estratosfera. Não, o dedo é ótimo, adoro. A temperatura da estratosfera está caindo, gente. Caindo, inclusive, porque está vindo menos infravermelho de baixo. Não, tem duas fontes de calor para a estratosfera. A radiação solar que vem de cima, particularmente o ultravioleta absorvido, e o infravermelho que vem de baixo. Uma das duas fontes está chegando em menor quantidade. Não é o Sol está do mesmo jeito. Quem está chegando em menos quantidade é o infravermelho, que está ficando preso onde? Na troposfera, na parte de baixo da atmosfera, pela presença em grande quantidade de gases de efeito estufa. Também já ouvi dizer, são os vulcões. Não, desculpa, não são os vulcões. Nós emitimos 100 vezes mais gases de efeito estufa que os vulcões, e o efeito que os vulcões produzem no clima, pelo menos numa escala de meses a poucos anos, é de resfriamento. Toda vez que você tem uma grande erupção vulcânica, é de Chonque, Pinatubo, Santa Helena, Krakatoa, Tambora, você tem resfriamento vindo com um determinado período. Então, olha só isso aí. Faz essa comparação. Mesmo a poderosíssima na erupção do Pinatubo, emitiu 42 milhões de toneladas de CO2. Na verdade, essa comparação nem é tão impressionante. Eu quero fazer uma melhor ainda. Sabe quantos milhões de toneladas a Petrobras emite por ano? 54. A Petrobras, que perde para Shell, Exxon, China Petroleum, Sinopec, Total, ConocoPhillips, Chevron, Oi, né? Então, claro, a causa é essa galera aí, e eles fazem muita diferença. Eu vou pegar aquele mesmo gráfico de novo que eu mostrei, eles respondem da maneira como estavam, né? Da maneira como eles estavam na era pré-industrial, eles garantiam uma diferença de 34 graus de temperatura terrestre. Só que aí eu resolvi brincar, né, de a grande emissor, sozinho, eu aqui. E a ideia agora é que a gente faz o seguinte: lembra que eu comparei isso aqui a um pedágio, né? Por quê? Porque a radiação que sai da superfície terrestre sai em 390 watts por metro quadrado. Mas como a gente sabe, a atmosfera segura parte dela, né? Só sai 235 no final. Ou seja, aproximadamente 40% do calor irradiado pela superfície fica na atmosfera na forma de pedágio. Sai 60% da radiação. A atmosfera cobra um pedágio de 40%. E aí eu fiquei a imaginar, usando obviamente a nossa gloriosa lei de Stephenwolf, como é bom. Eu fiquei a imaginar o que aconteceria se a gente mudasse essa taxa de pedágio. Claro, sim, né? Esses 235 watts por metro quadrado, como eu falei, se viesse direto da superfície, ao invés de 390 para pedágio, sobra 235. Se fosse 235 direto daqui para cá sem pedágio, a superfície da Terra teria essa temperatura, menos 19. É só usar essa equação, substituindo o valor da constante. O valor da constante é 5,67 vezes 10 a menos 8, watt por metro a menos 2, que é menos 4. E, como eu falei, não dá para chegar. Mãe natureza dá um abatimento na constante de Stephenwolf. Não abate. Mas enfim, isso seria sem pedágio. Agora, quando a gente coloca um pedágio de 40%, deixando passar 60% da radiação, o que é que acontece com a temperatura da Terra? Fica a gostosura de 15 graus Celsius. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar o cenário. Ao invés de um pedágio de 40%, vamos dar uma de Alckmin e subir o pedágio. O pedágio agora, não dá para ver, vai ser 50%. Ora, fácil de fazer a conta, né? Se o pedágio agora é 50%, para eu chegar no final com 235,
vão me cobrar metade no meio do caminho, eu tenho que